Quem de vocês tem dor de barriga quando está com muita ansiedade? Quem de vocês tem dor de barriga quando vai para uma entrevista, quando vai falar com alguém que você tem um certo temor, ou que alguém, um chefe, às vezes o pai, ou às vezes qualquer tipo de conversa séria que você vai ter, você apresenta dor de barriga, vai correndo para o banheiro, a gente chama de urgência evacuatória, né? Tem gente que tem isso associado, inclusive, à síndrome do intestino irritável. Muita gente tem essa dor antes de prova, por exemplo, né? Já tive pacientes que iam primeiro para o banheiro, antes da prova começar tinham que ir, porque essa dor estava associada sempre às provas. E é uma ansiedade também de desempenho nesse tipo de caso, a gente chama de ansiedade de desempenho. A pessoa pode apresentar sempre antes de fazer algumas coisas, e isso faz com que ela tenha prejuízo na qualidade de vida, né, quando isso acontece. Mas normalmente, com o tratamento da ansiedade e também nesse tipo de dor, gente, nesse tipo de dor tem uma associação muito grande com autoconfiança, e psicoterapia é muito, muito, muito importante. Porque isso, a gente sabe, né, que eu falei para vocês anteriormente aqui, hoje, que a emoção medo é a emoção base de quadros de ansiedade. E medo e insegurança andam assim, né? E a insegurança relacionada à sua autoconfiança, há um prejuízo da autoconfiança e, consequentemente, a pessoa tem aumento dessas descargas adrenérgicas e, portanto, aumento da dor de barriga. Mas, se você é alguém que tem dor de barriga e o gastro já falou, né? Alguém lhe deu um diagnóstico que você tem síndrome do intestino irritável, você precisa observar aqueles alimentos como leite, farinha de trigo, os seus pacotinhos, seus embutidos, né, seu salame, sua salsicha, porque isso tem que ser revisto quando você tem ansiedade relacionada à dor abdominal associada à síndrome do intestino irritável. Aliás, essas questões de sensibilidade, né, relacionada à diarreia, ela não necessariamente, em pacientes que têm síndrome do intestino irritável associada à ansiedade, ela não necessariamente é só na hora de um evento, quando diz, pá, ei, vamos fazer tal coisa, a pessoa tem aquela descarga. Ela pode estar associada em outros momentos e não ser muito claro. Sabe, quando a pessoa está aqui preocupada com uma coisa que ela vai resolver, está preocupada com uma questão e ela começa a ter dor abdominal a semana inteira. Não necessariamente uma dor de urgência evacuatória, mas o desconforto abdominal. É bem comum em ansiedade generalizada, viu, gente? Mas normalmente, nesse tipo de coisa, quando inicia o tratamento associado à psicoterapia, a pessoa não tem mais tanta dor associado ao medo de enfrentamento ou à ansiedade de desempenho. Taurina faz diferença nesses quadros também, né? Porque quando a gente está falando dessa descarga, tem aí uma descompensação de neurotransmissor que acelera. Você tem a diarreia por causa do aumento da motilidade intestinal nessa hora. Aumento da motilidade intestinal, aumento da velocidade com que o nosso intestino faz no movimento. Existe um movimento involuntário, querendo ou não, nosso intestino tem um peristaltismo, né, que é um movimento que, se você olhar, né, puder olhar uma barriga aberta numa cirurgia, a gente vê que tem um movimento involuntário ali, seja querendo ou não. Mas quando a pessoa tem a descarga por ansiedade, esse movimento acelera e ela pode ter, inclusive, evacuação aquosa, né, ou aumento, normalmente é só uma alteração da consistência. Não dá para ser tão aquosa, mas algumas pessoas chegam a ter, dependente do que comer.